Em 16 de abril de 2026, o presidente Donald Trump estava em frente a repórteres e disse: "Os preços da gasolina não são muito altos." O repórter retrucou sobre o preço por galão. A resposta de Trump foi: "Eu sei, você sabe, é o que a ABC diz." Esse diálogo, recortado e postado online, vem-se espalhando por todas as plataformas de mídia social do país, e isso aconteceu no mesmo dia em que o presidente voou para Las Vegas para convencer os eleitores sobre seus cortes de impostos. Em uma cidade onde a gasolina está custando em média 5 por galão, um aumento de 28% em relação a um ano atrás. Então, vamos conversar sobre como chegamos aqui. Na manhã de 16 de abril, Trump falou com repórteres do lado de fora da Casa Branca antes de embarcar no Marine 1. Ele estava partindo para Las Vegas, onde pretendia destacar os cortes de impostos da lei, um grande ato lindo que assinou no ano passado. O propósito principal da viagem era apresentar uma vitória econômica aos eleitores em um estado decisivo. Mas os repórteres tinham outras perguntas. Tudo bem. E quanto aos preços da gasolina, por quanto tempo mais os americanos continuarão vendo esses altos preços de gasolina? E é aí que ficou interessante. Trump diz: "Bem, eles não são muito altos se você olhar para o que deveriam ser para se livrar de uma arma nuclear com o perigo que isso envolve." Então os preços da gasolina caíram muito nos últimos 3 ou 4 dias. O repórter não estava convencido. Ele pressionou sobre o preço por galão. Trump respondeu: "Eu sei. Você sabe que é o que a ABC diz. Mas o fato é que se você olhar, o mercado de ações está subindo, tudo está indo muito bem. E a grande coisa que temos que fazer é garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear, porque se tiver, você quer falar sobre problemas. Você teria problemas. Então é muito importante que o Irã não tenha uma arma nuclear." E eles concordaram com isso. O Irã concordou com isso. E eles concordaram em fazer isso com muito poder. O clipe foi postado quase imediatamente. O vídeo se espalhou mais rápido do que qualquer briefing econômico que a Casa Branca tivesse divulgado durante todo o ano, porque os fatos no terreno contavam uma história que não correspondia ao que o presidente estava dizendo na pista. De acordo com a ITRA, o custo médio nacional de um galão de gasolina na quinta-feira era 4,93. Esse não é um número pequeno. Não é um erro de arredondamento, e certamente não era a gasolina barata que Trump havia prometido aos eleitores em 2024, quando fez campanha sobre redução de custos de energia. Mas esse momento na pista nem foi a primeira vez que o presidente causou reação sobre o tema de preços de gasolina na semana passada. Quando Trump ligou para a Fox News no domingo de manhã, ele foi questionado sobre preços de gasolina por Maria Bartiromo, e a resposta que deu provocou uma reação que nenhum apresentador conseguiu esconder muito bem. Bartiromo abriu os olhos, piscou e não disse nada enquanto o presidente lhe dizia que os custos de combustível poderiam estar um pouco mais altos no momento em que os americanos fossem às urnas em novembro. O clipe foi compartilhado por plataformas incluindo TikTok pela conta Now This e recebeu quase 89 mil curtidas em 24 horas. Os telespectadores nem mesmo estavam focados nas palavras de Trump. Eles estavam fixados no rosto de Bartiromo. Ela sempre foi uma das mais abertamente favoráveis aos interlocutores televisivos de Trump, o que tornou seu alarme visível ainda mais notável. Então, no período de menos de uma semana, o presidente dos Estados Unidos disse que os preços da gasolina poderiam subir na Fox News e depois disse a um repórter na Casa Branca que os preços da gasolina não são muito altos. A internet notou e a internet não esquece. Bem, aqui está a coisa. Trump não acordou uma manhã e decidiu descartar os preços da gasolina. Isso vinha se acumulando. E para entender por que o comício de Vegas está no centro de uma tempestade política, você precisa entender o que está acontecendo com o petróleo, com o Irã e com a carteira americana nos últimos 2 meses. Pouco mais de um mês antes dos ataques conjuntos dos EUA e Israel ao Irã em 28 de fevereiro, a administração Trump disse ter obtido grandes vitórias para os americanos, incluindo reduzir os preços da gasolina para o nível mais baixo desde 2021. A Casa Branca disse que os preços de gasolina em queda estavam colocando dinheiro de verdade nos bolsos dos americanos. Isso parece uma eternidade atrás agora. Os preços da gasolina, que foram amplamente estáveis durante 2025, caíram brevemente abaixo de 3 mil por galão em janeiro, mas depois explodiram em mais de 1 por galão depois que os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com o Irã em fevereiro. A operação, conhecida como a Operação Fúria Épica, fez os dominós caírem no mercado global de energia de maneiras que ainda estão repercutindo pela economia americana hoje. O epicentro da perturbação é um estreito corpo de água chamado Estreito de Hormuz. O problema central é o Estreito de Hormuz. Cerca de 20% do petróleo mundial flui pela via navegável, e ela foi amplamente fechada desde que o Irã a bloqueou no início de março. Quando você fecha uma passagem que carrega 1/5 da oferta mundial de petróleo, os preços não sobem suavemente, eles explodem. O petróleo Brent estava sendo negociado a 73 por barril antes da guerra começar. Chegou a 95,88 centavos em 10 de abril. Na segunda-feira dessa semana,
O preço do Brent estava em torno do ponto de referência de 100 DIL. A onda de choque não ficou nos mercados de petróleo. Ela se irradiou para cada canto da economia americana. Sozinho em março, os preços da gasolina subiram 21,2% em relação a fevereiro, o maior aumento mensal na bomba desde 1967. Deixe isso afundar. O maior aumento mensal em quase 6 décadas. O diesel subiu ainda mais, atingindo 5,62 por galão, um aumento de quase 49% desde o início da guerra. Na Califórnia, a média chegou por galão em 6 de abril. O estado depende muito de importações de petróleo e tem impostos de combustível mais altos que o resto do país. E a dor não fica confinada apenas na bomba. Custos de combustível mais altos têm uma forma de filtrar por toda a economia, empurrando para cima os preços de alimentos e contas de serviços. Março viu o maior pico de inflação mensal em 4 anos. As taxas de combustível estão se espalhando pela cadeia de suprimentos inteira. A FedEx estava cobrando uma taxa de combustível de 26,5% em entregas no solo e residenciais em 6 de abril. O serviço postal do ZEUA adicionou uma taxa de 8% em alguns pacotes. A Amazon e companhias aéreas anunciaram taxas similares. Estima-se que os americanos gastaram um extra de 8 bilhões em gasolina desde o início do conflito no Oriente Médio. De acordo com cálculos do GasBuddy, 8 bilhões. Isso não é dor teórica. Esse é dinheiro saindo das carteiras, das contas de poupança, dos fundos de aposentadoria. No início de abril, alguns americanos disseram à CNBC que já começaram a reduzir a condução em resposta ao aumento rápido de preços. Tenho que reduzir o que normalmente faria em termos de dirigir para diferentes lugares porque a gasolina é realmente muito cara, disse uma residente de Washington, D.C. com 70 anos. O cessar-fogo que deveria trazer alívio. Um cessar-fogo de 2 semanas entre o ZEUA e o Irã entrou em vigor, inspirando esperança de que os preços da gasolina pudessem começar a cair em breve. Mas quando a apresentadora de notícias da Fox News, Maria Bartiromo, perguntou a Trump no programa Sunday Morning Futures se ele achava que os preços de óleo e gasolina poderiam cair antes das eleições de meio de mandato, ele disse que poderia ser o mesmo ou talvez um pouco mais alto. Seus comentários vieram logo após o ZEUA e o Irã realizarem negociações de paz no Paquistão durante o fim de semana, mas não chegaram a um acordo para encerrar a guerra. A Marinha do ZEUA então promulgou um bloqueio aos portos do Irã no Estreito de Hormuz começando na segunda-feira de manhã. Então, o cessar-fogo desabou. O bloqueio se intensificou e o presidente foi à televisão e encolheu os ombros sobre a bomba de gasolina. É contra esse pano de fundo que o Air Force One pousou em Las Vegas na quinta-feira. Há uma ironia tão espessa que você poderia cortá-la com uma ficha de cassino. Trump escolheu Las Vegas, a cidade onde disse ter concebido pela primeira vez sua política de não cobrança de impostos sobre gorjetas. Para fazer seu discurso econômico, queria exibir as vitórias fiscais da lei, um grande ato lindo que assinou. Ele trouxe policiais, um barbeiro e um supervisor de pit cassino para sua mesa redonda. Sua primeira parada foi uma mesa redonda com vários policiais que se beneficiaram de novos benefícios fiscais em horas extras, junto com um barbeiro e um supervisor de pit de cassino que conseguiu reivindicar os novos benefícios fiscais em gorjetas. O Departamento do Tesouro disse na quarta-feira que o reembolso de impostos médio este ano foi superior a 3.400, um aumento de cerca de 3.040 em relação a um ano atrás. Esse era o ponto de discussão. Essa era a manchete que a Casa Branca queria. Mas aqui está o que eu esperava no terreno. A gasolina está em média 5 por galão em Las Vegas, um aumento de 28% em relação a um ano atrás, de acordo com a ECREL. 5 ZIL, não 4, não a média nacional. 5 por galão exatamente na cidade onde o presidente estava tentando comemorar colocar dinheiro de volta nos bolsos das pessoas. Nicholas Delaney, um comissário de bordo que mora no subúrbio de Las Vegas, Anderson, e diz que não votou no presidente em 2024, diz que acha que Trump está fazendo um trabalho horrível quando se trata do custo de vida. Ele achou que a redução de impostos para gorjetas era uma boa política, mas está preocupado com o custo de alimentos e gasolina. A redução de impostos. Mas não importava porque a bomba estava devorando vivo. Delaney colocou simplesmente: tive que gastar mais de 100 mint para encher o tanque de gasolina, 13 galões. Loucura. Paula Goodman, uma barwoman em um cassino em Anderson, diz que o custo de vida é sua maior preocupação agora, acrescentando que gasta mais de 400 por semana em alimentos para sua família. E ainda assim Goodman, que votou no presidente, disse que acredita que ele está fazendo um trabalho muito bom e não o culpa pelos altos preços de gasolina, que ela retratou como apenas uma flutuação. Como barwoman, ela disse que pessoalmente apreciou a economia fiscal nas gorjetas que leva para casa. Então, você tem um residente de Las Vegas chamando de terrível, outro chamando de muito bom. Essa divisão é a paisagem em que Trump entrou, e os números abaixo dessa divisão contam uma história brutal. Trabalhadores que ganham gorjetas e trabalham horas extras estão vendo maiores retornos nesta temporada de impostos, mas essas economias e outras resultantes da lei Um Grande Ato Lindo que Trump assinou no ano passado foram anuladas por preços mais altos de gasolina impulsionados pela guerra com o Irã. Economistas colocam em termos mais diretos.
O Instituto Bank of America concluiu que o aumento médio em reembolsos fiscais poderia cobrir o aumento médio em gastos com gasolina por pelo menos 5 meses. 5 meses o ganho fiscal nem dura até o outono antes de a gasolina engoli-lo inteiro. David Yorey, professor de ciência política na Universidade de Nevada, Las Vegas, resumiu. O custo de vida vai triunfar sobre qualquer coisa, sem trocadilho intencional, sobre qualquer pequena mudança em reembolsos fiscais. Essa é a matemática. O reembolso de impostos é 340 a mais, mas a gasolina está custando às famílias centenas a mais por mês. E essa lacuna entre o ponto de discussão e a realidade é o que tornou a viagem de Vegas tão politicamente perigosa para a Casa Branca. A Casa Branca disse que Trump está focado em cortes de impostos, desregulamentação e aumento da produção de energia do EUA para reduzir os preços e descreve altos preços de gasolina como uma perturbação temporária da guerra com o Irã. O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, disse que a administração não perdeu o foco em cumprir nossa agenda de acessibilidade doméstica, mas a mensagem estava tendo dificuldade em ser transmitida. É aqui que a história toma uma volta peculiar. Não era apenas a oposição martelando o presidente sobre preços de gasolina. Seu próprio time não conseguia se entender. No dia anterior à viagem de Vegas, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, realizou uma coletiva de imprensa na Casa Branca na quarta-feira, 15 de abril. De pé ao pódio com o secretário do Tesouro Scott Bessent ao seu lado, ela fez uma afirmação que imediatamente atraiu críticas. Leavitt disse: "Você espera que os preços da gasolina caiam. E graças a Deus temos um presidente e uma administração que acredita no domínio energético americano e na redução de preços na bomba." Veja como os preços da gasolina caíram no ano passado desde que este presidente assumiu o cargo. O problema. Enquanto Leavitt afirmava que os preços da gasolina caíram no ano passado, o custo da gasolina na verdade disparou. A média nacional agora é de 4 por galão, o nível mais alto desde 2022. Quando Biden saiu do cargo, o preço médio da gasolina era de 3,38. Agora era bem acima de 4 scorto. A afirmação não sobreviveu ao contato com a aritmética básica e a mídia social a informou sobre isso. No mesmo dia, Bessent estava fazendo suas próprias aparições à imprensa. O correspondente sênior de mídia social da Fox News, Peter Doocy, colocou Bessent em apuros sobre a promessa cada vez mais frágil da administração Trump de que os preços da gasolina cairão de volta para 3 por galão. Bessent disse que ainda espera que os americanos vejam preços de gasolina com um 3 na frente mais cedo do que tarde durante o verão. Mas quando Doocy tentou deixar isso claro, então não até o verão, como no dia da memória, mas talvez no dia do trabalho, Bessent novamente evitou detalhes específicos. Então veio o desjulgamento de culpa. Em vez de explicar por que a previsão da própria administração havia mudado tão dramaticamente, Bessent sugeriu que as estações de gasolina se apressarem muito em aumentar os preços em resposta ao petróleo em ascensão, dizendo que os funcionários estariam observando as estações para ver se moveriam no mesmo ritmo acelerado para reduzir preços assim como as taxas de petróleo caem. Se isso soa familiar, deveria. A abordagem da administração Trump espelha uma peça familiar do manual do presidente Joe Biden quando ele enfrentou circunstâncias semelhantes na primeira metade de seu mandato. Sob pressão para responder, Biden tentou chamar a atenção das empresas de óleo e gás para manter os preços baixos. Não, deixe-me repetir, não use isso como desculpa para aumentar os preços da gasolina ou explorar o povo americano, disse Biden. Um ex-assessor de Biden na colaborativa esquerdista Groundwork, Alex Jacques, colocou de forma direta: "A diferença aqui é que Trump pressionou o botão de gasolina a 4 sem razão. Se ele deveria apontar o dedo para alguém por explorar os americanos na bomba, deveria apontar para si mesmo." Enquanto isso, o próprio presidente estava gerando distrações que afogavam qualquer mensagem econômica que a Casa Branca tinha planejado para a semana. A mensagem econômica de Trump, focada nos benefícios fiscais, também foi afogada esta semana por distrações do próprio presidente, que indignou até alguns de seus próprios apoiadores quando entrou em uma briga pública com o Papa e postou uma imagem agora deletada nas mídias sociais, representando-se como Jesus. Trump continuou a se queixar em frente aos repórteres na pista repetindo que não é fã do Papa Leão. "Eu não acho que ele está fazendo um bom trabalho. Ele gosta de crime, suponho", disse Trump. Então, no mesmo período de 48 horas, a administração estava afirmando que os preços da gasolina caíram. O secretário do Tesouro se recusava a dar um prazo para quando na verdade cairiam. O presidente estava descartando gasolina de 4 como não muito alta, e ele também estava brigando com o Papa. Esse é o ambiente de mensagens em que o comício de Vegas deveria mudar a narrativa. Leva muita repetição para uma mensagem como promover o projeto de lei fiscal romper com os eleitores. Mas a tendência de Trump de derivar para outros assuntos pode diluir isso. O estrategista republicano Ron Bonan disse: "Todos os clipes virais, todo o ir e vir com repórteres, todas as fotos das mesas redondas, no final do dia, a questão para a Casa Branca não é se a mensagem funcionou para um ciclo de notícias.
é se os fundamentos estão ao seu lado quando se aproxima de novembro. E os fundamentos são sobrecarregadores. A aprovação de Trump sobre sua capacidade de lidar com a economia caiu para uma mínima histórica de 31% de acordo com uma pesquisa da CNN. Apenas 27% dizem que aprovam o tratamento de Trump da inflação, em comparação com 44% há um ano. 7 em 10 dizem que o presidente não tem um plano claro para lidar com a situação de preço de gasolina e apenas 24% aprovam sua forma de lidar com isso. A aprovação do presidente em uma pesquisa de Reuters Ipsos do final de março caiu para 36%, marcando um ponto baixo em seu segundo mandato. De acordo com a pesquisa mais recente da Fox News, 59% dos eleitores disseram que desaprovavam Trump como presidente. Uma pesquisa recente do CBS News e o YouGov descobriu que 51% dos americanos achavam que os preços da gasolina apresentavam uma dificuldade financeira significativa. A aprovação de Trump sobre a economia e seu desempenho geral como presidente caiu levemente, com aqueles que disseram ter dificuldades com os preços da gasolina tendo maior problema com a forma de Trump lidar com a economia. O perigo político para os republicanos é imediato e quantificável. A rara viagem do presidente para o Oeste ocorre quando Trump enfrenta pressão política crescente para envolver-se na guerra e focar em uma mensagem que ajude seu partido enquanto tentam defender suas maiorias congressuais nas eleições de meio de mandato de novembro. O estrategista republicano Ron Bonjan disse entre os republicanos: "A frustração e a preocupação estão crescendo a cada semana sobre se conseguiremos manter a Câmara em novembro." Trump, que às vezes descartou preocupações com acessibilidade como um engodo e trabalho de fraude de democratas, tem que reconhecer as realidades econômicas que as pessoas estão enfrentando agora se quiser ajudar seu partido em novembro, disse Bon. Alguns no círculo de Trump estão contando com uma resolução da situação com o Irã para mudar o cenário. Alguns consultores políticos de Trump têm uma perspectiva mais otimista, prevendo que o presidente em breve fechará um acordo com o Irã para reabrir o vital Estreito de Hormuz e que a ansiedade econômica correspondente esfriará nos meses antes das eleições de meio de mandato. Mas pode levar semanas para os produtores globais de petróleo retomarem a produção após o fim das hostilidades em torno da via navegável e preços de combustível mais altos significam inflação pegajosa em toda uma variedade de bens e serviços de consumo. Os analistas também não estão otimistas. Sem um fim à vista para a guerra, os preços da gasolina poderiam subir ainda mais. Analistas dizem que com uma quebra nas negociações de paz e escalação renovada durante o fim de semana, os motoristas devem se preparar para outra rodada de aumentos de preços. Patrick Dunn, chefe de análise de petróleo no GasBuddy, diz que um bloqueio completo do Estreito de Hormuz provavelmente desorganizará a cadeia global de suprimentos de petróleo. Como resultado, os preços da gasolina provavelmente saltarão novamente esta semana, com o diesel esperado seguir. Até que haja uma restauração significativa de envios através do Estreito. Ele disse que a taxa de inflação anual nos EUA subiu para 3,3% em março e o Fundo Monetário Internacional advertiu que perturbações prolongadas no Estreito de Hormuz poderiam desencadear uma recessão global. Os salários reais caíram 0,6% em março à medida que os ganhos não acompanhavam. O sentimento do consumidor caiu para uma mínima histórica no início de abril de acordo com a pesquisa da Universidade de Michigan. E isso nos traz de volta ao momento na pista quando o presidente dos Estados Unidos disse a um repórter que os preços da gasolina não são muito altos e o repórter disse que são 4 por galão. E o presidente disse que é o que a ABC diz. Esse diálogo cristalizou algo que os dados de pesquisa já estavam mostrando há semanas. Há uma lacuna entre o que a Casa Branca está dizendo e o que os americanos estão experimentando toda vez que enchem seus carros. O comício de Vegas deveria fechar essa lacuna. Os cortes de impostos deviam ser a história. A mesa redonda com trabalhadoras de gorjetas e policiais deveria dominar as manchetes. Em vez disso, o clipe de Trump descartando os preços da gasolina se tornou viral. O rosto pasmo de Bartiromo de domingo ainda estava circulando, e a afirmação de Levitt de que os preços da gasolina caíram estava sendo verificada em tempo real. Foi um raro momento de honestidade econômica sem filtros de um presidente que havia feito campanha em 2024 com promessas de reduzir os custos de energia para as famílias americanas. Se essa honestidade ajuda ou prejudica depende de se a guerra termina, o Estreito reabre e o petróleo flui novamente antes de novembro. Porque aqui está o ponto essencial. Os preços da gasolina são uma das formas mais visíveis de inflação para os eleitores. Eles estão em placas gigantes em cada esquina. Eles afetam os orçamentos das famílias a cada semana. E nenhuma quantidade de mesas redondas, nenhum volume de coletivas de imprensa e nenhum número de tweets sobre o mercado de ações pode fazer uma placa de posto de gasolina de 5 em Las Vegas ler 3, os números na bomba ou mudarão até novembro ou não.